Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um capítulo de História, capítulo 19, de Geografia, desculpa, capítulo 19, Paisagens e Impactos Ambientais, né? Bom, gente, vamos ver por meio desse conteúdo, né, e aprender, né, como que o ser humano está lidando com a natureza, né, como que ele faz uso dos recursos naturais, né, e ver, né, avaliar se vê se está fazendo de uma maneira correta, né, ou não estou correta, ou correta, ou enfim, praticamente, né, parcialmente aí correta, né. Bom, a gente então, por meio dessa imagem, né, nós estamos vendo aqui, inicialmente, aparentemente, né, que o homem não está cuidando, né, da natureza. Essa imagem aqui é a imagem, né, que foi decorrente lá a destruição, né, o fim, rompimento da barragem que ocorreu lá na cidadezinha de Minas Gerais, né? E aí a gente pode ver que isso, né, é um resultado aí de uma degradação ambiental, de uma destruição ambiental, né, que provoca, portanto, então os impactos ambientais decorrentes às ações humanas, né? Bom, gente, então se inicialmente estamos vendo o homem produzindo, né, por meio das suas atividades, mais resultados negativos aí, né, por meio do início dessa imagem, será que tem como nós fazermos, né, o uso da natureza sem degradá-la, sem prejudicá-la? Né? Será que o homem pode amenizar essa degradação ambiental, né? E, ao mesmo tempo, utilizar, né, a natureza de uma forma sustentável? Bom, gente, podemos entender que sim, né? O homem ele tem essa capacidade de se utilizar da natureza sem degradar, sem danificar, né? Mas para isso é preciso, né, ter alguns cuidados, né, e alguns conhecimentos para poder realizar essa prática, né? Então a gente começa a observar que na maioria dos casos, né, que o homem se utiliza da natureza, né, faz uma exploração dos recursos ambientais, dos recursos naturais, e aí causa degradação. Mas tem outras formas de utilizar da natureza sem causar a degradação que a gente vai ver, né? Bom, então, primeiramente, né, pessoal, conhecer aí, saber o que é degradação ambiental, né? Nada mais, né, do que provocar, né, perda ou redução dos recursos naturais, né? A degradação, esse conceito gira em torno dessa questão, né? Perda ou redução dos recursos naturais, que aí então a gente vai ver os impactos depois, né, disso na vegetação, no solo, na fauna, nos recursos hídricos, né? Ou seja, todos esses elementos da natureza, né, eles vão ser prejudicados por meio das ações do homem, né, por meio da exploração dos recursos naturais, né. Então, no caso aí, esses impactos ambientais logo é refletido na natureza e aí causa, né, uma modificação na natureza, como nós vemos aqui, né. Isso aqui não é fruto de uma ação da natureza, né, toda essa lama, não é? Então, isso aqui é fruto da ação do homem, né? Explorando o que lá em Minas Gerais? Os minérios, né? Lá em Brumadinho, lá em Mariana, explorando os minérios, não teve cuidado, né? Direito para fazer essa exploração, e aí então os resultados aparecem, né, de uma forma negativa na natureza, né? Bom, essa prática, né, gente, nós observamos de degradação ambiental vem por meio das atividades humanas, como eu disse, voltadas, né, para as práticas econômicas, né, para as práticas, por exemplo, de extrativismo, né, extrair os minerais, né, ou fazer uma prática, né, de extração, de utilização dos recursos naturais em ecossistemas frágeis, né, onde não há, né, a sua preservação. Então, a gente vê os impactos ambientais aí
que sendo, né, refletidos tanto na fauna quanto na flora, né? Bom, então, pessoal, como que nós, né, podemos, né, fazer com que áreas degradadas possam ser recuperadas, né? Tem como fazer isso? Tem como recuperar uma paisagem, né, um meio ambiente? O homem consegue fazer isso quando ele se depara com um meio ambiente degradado? Tem como sim, né? E isso aí passa, né, claro, por um grupo de estudiosos, de pesquisadores, cientistas que vão atuar dentro de dois conceitos, né, de conservação e restauração. No caso aí, entende-se, né, por restauração, né, é você, né, fazer um projeto que onde tenha uma área degradada possa ser recuperada, possa ser, por exemplo, uma área desmatada, ela possa ser reflorestada. Então, os estudiosos vão lá e ver uma melhor forma como reflorestar aquele meio ambiente, né? Aquela região. Então a gente observa o que? Os cientistas vão observar o que? Qual o tipo de vegetação específica, né? Como adubar o solo, né? Para preparar ele para o plantio, como irrigar de uma maneira correta, como, né, fazer isso de uma maneira que possa atingir os objetivos, né? Que é o processo de restauração, né? Como que é feito, portanto, então todo o processo de reflorestamento. Então a gente vê aqui, né, que essa é uma área no Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca. Muitos anos atrás aqui estava totalmente degradado, né, totalmente desmatado. Então foi feito um projeto de reflorestar essa área e deu certo, né? Olha aí a área toda verde. Então isso foi um trabalho que do homem. Então é possível, né, fazer com que o homem não só degrade, e sim também restaure, né, conserve, enfim. Então, o conceito de restauração nós vimos, agora vamos falar sobre conservação, né? Conservação, pessoal, é preservar, não é? A vida no meio ambiente, né? Ou seja, as espécies biológicas, né? As espécies vegetativas, sem fazer com que o homem interfira nesse meio ambiente, sem fazer com que o homem explore esse meio ambiente, né? Que faça, né, alguma atividade extrativista. Então, preservar é manter, né, a natureza no seu estado natural, né, sem nenhuma interferência humana. Então, esses dois conceitos está dentro aí de projetos de cuidado, né, com o meio ambiente, né. E aí, né, diante disso, né, pessoal, os cientistas elaboram esses projetos. Mas, né, isso não é muito divulgado, isso não aparece muito, né, na mídia, né, não aparece muitas pessoas fazendo esse trabalho. Por quê? Porque dá trabalho, né? Ou seja, a as atividades que envolvem, né, projetos de reconstrução, né, projetos de restauração, né, dá trabalho para fazer, né? E isso depende de recursos também, né? E então o que vai aparecer mais, né, mais evidente e é mais fácil de ocorrer, né, de fazer, é a degradação, né? Então a gente vê todo momento os noticiários falando da degradação, porque é muito maior do que os projetos de conservação e preservação, né? Então a gente vê inúmeros biomas sendo degradados, né? Sendo a todo momento noticiado, né? Que nem tempos atrás, né? Nesse ano mesmo, né? De 2020, o que mais se viu na televisão foram as queimadas, né? Na Amazônia, no Pantanal, né? O desmatamento, né? Ocorrendo em escala enorme, né? Bom, então o que mais a gente vê, né? São aí áreas, né, de queimadas, né, onde tem focos de incêndio, né? Então aqui o mapa que mostra para a gente aí, né, as regiões que são mais desmatadas, ou seja,
né, provocadas aí, né, por incêndios, né, resumidamente queimadas, né, onde ocorre mais. Então as regiões, né, a gente observa aqui numa escala de 0 a 5.000, né, observamos aqui que as regiões mais escuras é onde provoca, né, surge aí mais focos de incêndio, né? E isso, né, pessoal, a gente não só observa em algumas regiões, né? Em regiões, tem as regiões específicas, né? Ou seja, as regiões onde tem aí mais vegetação é que ocorrem, né? Esses crimes, né? Muitas vezes é crime, né? Muitos fazendeiros, né? Começam a desmatar a região, começam a queimar, né? Provocar queimadas para poder criar gado, né? Fazer pasto para criar gado, né? Então destrói a floresta. Então a gente vê que nas áreas mais arborizadas, né, mais, que contém mais vegetação, sofrem essas consequências, né? E justamente aqui na região mais centro-oeste e região norte. E aí depois vemos, né, os biomas aí mais agredidos, né, na natureza, por meio dos incêndios, né? Então, o líder aí é a Amazônia, nesse gráfico você vê a parte toda em azul, Cerrado, né, vem em segundo lugar, Mata Atlântica, né, aqui já próximo aqui, né, da gente, né, litoral sudeste, nordeste, depois vem Pantanal, Caatinga e Pampa, né, que sofre com esses crimes ambientais aí decorrente ao incêndio, né? Bom, então, pessoal, para poder fazer isso, né, muitas pessoas praticam, né, crimes, né, para obter aí regiões de pasto para a criação de animal. Bom, pensando nisso, né, pessoal, existem aí trabalhos, né, que envolvem com os conhecimentos de cientistas e conhecimentos ancestrais, né, dos povos originários, dos povos indígenas, que estão sendo desenvolvidos para recuperar essas áreas, né? Para fazer um projeto de revitalização, de reflorestamento nessas áreas, né? Então, muitos cientistas se utilizam dos trabalhos, dos conhecimentos práticos, né? Dos povos indígenas, né? Ou seja, o conhecimento da natureza, o tipo de vegetação que sempre aparece ali, né? Então, isso é muito utilizado pelos cientistas que vão, por meio dos seus estudos, dos seus conhecimentos, né? Fazer um projeto de reflorestamento na área por meio desse conhecimento dos povos indígenas e depois por meio do conhecimento científico, né? Então eles vão lá numa área, vão ver o tipo do solo, né? Ver os nutrientes que tem naquele solo, ver o clima da região, e aí depois eles vão agir no processo de escolher a melhor vegetação para poder ser plantada ali e assim fazer o processo de reflorestamento, né? E aí então começa-se um trabalho todo voltado, né, para, né, um acompanhamento, né, desse processo de reflorestamento, né, que é o que? Ver, né, o solo, né, se ele está adubado, né, de uma forma ideal, se não tiver, faz um preparo de adubo ali da região, depois vai fazer um projeto, um preparo, né, do plantio, de colocar sementes, né, das vegetações específicas, de acordo com o clima também da região, depois vai fazer um processo de irrigação adequado, né, e nesse plantio, depois acompanhar o crescimento, né, dessa vegetação, se não está tendo pragas, se não está tendo nenhum tipo de doença, né? E aí então vai fazendo, né, todo um trabalho para fazer com que o reflorestamento ocorra de uma maneira saudável, né? Sem correr riscos, né, de não dar certo. E aí os resultados, né, pessoal, disso, né, é as áreas sendo recuperadas, né? A gente vê a vida de volta nessas áreas, né, quando tem vegetação. Além da vida
vegetativa, né, a gente vê a vida também, a vida voltada na questão da flora, a gente vê a vida também sendo revitalizada, né, dentro da questão da fauna, né? Ou seja, animais que tinham sumido da região começam a voltar, espécies novas começam a aparecer, né? E aí então a gente vai garantindo, né, um meio ambiente mais saudável, né? E quem ganha primeiro é o planeta e depois, né, o homem que vive nele, né? Então a gente vê aí inúmeros trabalhos sendo realizados. E aí, pessoal, a gente vê também projetos, né, voltados, né, para as ações sustentáveis por meio de combinações, né, que vai unir os trabalhos, né, que envolve nas atividades econômicas, junto aí com processos de manter o equilíbrio da natureza, manter a preservação e a conservação, né? Então, no caso aí, vai surgir projetos, né, idealizados por agrônomos, geógrafos, biólogos, de explorar a natureza, utilizar a natureza sem danificar, né? E assim, no caso, desenvolver atividades econômicas voltadas para o plantio, para a criação de animal, combinado a preservação da floresta, que é o quê? Os projetos agroflorestais, né? Então a gente vê aí que esses grupos de cientistas vão utilizar, né, em uma região várias espécies de vegetais, de acordo com o clima, de acordo ali com o solo, e combinar isso a criação de animais, né, criação de uma atividade, né, mais intensiva, como a pecuária, né, mais extensiva aí, com maior número de animais. Então, vão fazer aí projetos de agroflorestais, né, ou, né, conhecido como agroflorestal, por meio de 3 sistemas, né? Um deles é o agrossilvopastoril, que combina, né, que é a primeira imagem aqui, que combina, né, a agricultura, né, floresta e criação de animal, né? Ou seja, um pequeno rebanho ali. Às vezes a pessoa tem um sítio, né, uma chácara, né, que tem um pequeno rebanho ali, faz ali um processo, né, de preservação, né, da vegetação. Junto com isso, cria um animal também, né? E aí mantém uma floresta e a prática também da criação de animal e também em alguns determinados espaços desenvolve a agricultura, o plantio, né, de algum grão ali específico, de algum fruto, né, específico. Então essa atividade é conhecida como agrossilvopastoril, combinação aí de agricultura, né, preservação da floresta e criação de animais. Mas também tem outros projetos, né, como esse segundo aqui, que é o agrosilvioculturais, que combina agricultura mais floresta, né? Duas formas aí somente desenvolvidas, né? Preservação das florestas, das espécies vegetativas ali, e com isso desenvolve um plantio na região também, né? Sem desmatar. Depois vem o outro, o silvopastoril, que é a combinação, né, de uma larga escala, né, desenvolvimento da pecuária, mais a combinação de uma preservação da floresta, né? Então a gente vê árvores e o desenvolvimento da pecuária aqui neste local, né? Bom, sendo assim, a gente vê, né, que isso traz resultados positivos, né, benéficos para o planeta e para o homem também. Então a gente vê diversidade, né, os benefícios, né, diversidade e equilíbrio climático, ou seja, a vegetação ela ajuda, né, no equilíbrio da temperatura, faz com que a região tenha uma grande concentração de umidade, auxilia no desenvolvimento das espécies, né, e também no surgimento de novas espécies. Também tem, né,
um benefício da qualidade e produtividade do solo, ou seja, o solo tem uma cobertura vegetativa, logo o solo tem próprios nutrientes, né? É adubado de uma forma natural. E assim há um equilíbrio aí no controle de pragas, né, e doenças na vegetação. Junto com isso, né, tem também maior variedade de produtos, né, ou seja, por meio da agrofloresta você pode ter uma diversidade de plantio, né, então logo você tem uma diversidade de alimentos. Outro detalhe também, menos gastos com agrotóxico e produtos agrícolas, ou seja, por meio da agrofloresta você tem um equilíbrio, né, e um autocontrole de doenças, porque você tem muitas espécies vegetativas em uma região, então as pragas elas não se proliferam, né? Vão existir ali outros micro-organismos que vão se alimentar de outros e aí mantém um equilíbrio, fazendo com que pragas não se proliferem, né? Se você tiver que usar agrotóxico, vai usar bem pouquinho, né? Outro detalhe também que ajuda a preservar, né? Ajuda na preservação dos mananciais, ou seja, a vegetação ela faz com que concentre uma umidade maior na região e com isso receba mais chuva. Recebendo mais chuva, o solo, né, vai receber mais água, essa água vai ajudar, vai infiltrar na terra, passar pela vegetação, pelas raízes, fazendo um processo de purificação da água, e aí nós vamos ter cada vez mais águas, né, mais mananciais, mais águas, né, no subsolo, os mananciais, cada vez águas mais puras, mais limpas, né, que vai ajudar aí também numa boa qualidade da água, né? E aí preserva aí os mananciais também. Outro detalhe é o equilíbrio atmosférico, ou seja, a vegetação ajuda no equilíbrio da temperatura, as regiões ficam com temperaturas mais amenas, né? E então resulta aí, né, num efeito cada vez minimizado, né, do efeito estufa, né? Ou seja, a região vai estar sempre com a temperatura numa sensação agradável, né, por causa da vegetação, né? Então, esses são os benefícios da agrofloresta. Então, olha, a gente vê aí, né, uma área reflorestada e também desenvolvido o plantio aqui. Outro detalhe, a gente vê que aqui uns projetos, né, feitos em pequenos espaços, né, tanto nos espaços urbanos como aqui, né, o desenvolvimento da plantação vertical, né, no caso aí da horta vertical, você pode fazer um tablado aí, colocar na parede, criar ali alguns tipos de plantas, né, e fazer algum plantio de algum alimento também. Então, olha como pequenos gestos, né, em lugares que parece que é impossível ser feito, pode ser feito sim. E aqui, hortas comunitárias, né, em pequenos lugares, né, onde não dá para desenvolver tanta atividade agrícola, né, então faz pequenas hortas junto, né, em meio à floresta, e aí você está também cuidando da natureza, se alimentando melhor, né, e fazendo a manutenção da vida ali nesses espaços. Tudo bem, gente? Então é isso. Vimos aí, né, o conteúdo 19. E aí, então, espero que vocês tenham feito as anotações de vocês. Dúvidas, anotem também, para aí, né, serem tiradas lá no chat depois e também fazer uma atividade. Tá bom, gente? Logo também postarei aqui, né, as questões lá no Vindimo para vocês. Ok? Então é isso, tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.